Pare. Não role a tela. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre a sua posição de destino e eu fui enviado para te entregar a notificação de transferência que o seu espírito já sente que está chegando. Você sente no corpo, na exaustão que não sai com o sono do fim de semana, na sua alma drenada pelo zumbido da luz fluorescente do escritório. Há um peso no seu pescoço que não é do seu crachá, é do olho gordo, da inveja que te fita e suga a sua força vital, te deixando exposto, vulnerável. Você vê nas suas decisões, nas boas ideias que são roubadas na reunião, nas promoções que vão para pessoas menos capazes, mas mais articuladas nas sombras. Você se esforça, entrega o seu melhor, mas parece que uma força invisível desfaz o seu progresso, te mantendo exatamente um degrau abaixo de onde você deveria estar. E isso vaza para a sua família. Você chega em casa carregando o peso daquele ambiente, e a sua casa, que deveria ser um refúgio, se torna uma extensão do campo de batalha. O silêncio na mesa de jantar é pesado, sua paciência é curta. Você está fisicamente presente, mas a sua alma ficou para trás, lutando uma guerra que você nem sabia que tinha se alistado. Nos próximos minutos, eu te prometo 3 coisas. Primeiro, você vai receber a chave para identificar o porquê de o seu ambiente de trabalho parecer um campo de batalha espiritual, e não apenas um escritório. Segundo, você vai entender qual é a assinatura espiritual que Deus colocou sobre você que atrai tanta resistência e inveja velada exatamente na sua área profissional. E terceiro, você vai descobrir como se posicionar para receber a transferência de cargo que já foi assinada no céu, antes mesmo de qualquer um na terra saber o seu nome. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa frustração que você carrega no seu trabalho, essa sensação de que o seu potencial está sendo desperdiçado, não é apenas humano, mas sim espiritual? E se essa estagnação for um sinal de que existe uma batalha contra o propósito que Deus colocou sobre a sua carreira? Enquanto muitos tentam explicar isso como o mercado está difícil ou falta de qualificação, poucos percebem que essa resistência que você enfrenta não mira apenas pelo que você faz, mas pelo que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo desse ataque ao seu profissional estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a sua própria autoridade? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até aqui, as portas fechadas, as promoções negadas, o sentimento de invisibilidade, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega em silêncio? Por que parece que estou trabalhando no lugar do meu exílio e não na terra da minha promessa? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de se sentir culpado pela própria estagnação e compreender por que existe uma lei espiritual que se levanta contra aqueles que carregam uma marca de governo de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás daquela promoção que foi para outra pessoa, daquela ideia sua que foi roubada e daquela exaustão que te faz querer desistir toda segunda-feira. Não espere a próxima avaliação de desempenho frustrante para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que a força de inveja que opera no seu escritório não conseguiu parar o que Deus decretou para a sua carreira. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual o seu crachá atual mente contra a sua vida. Existe uma sombra que não é de derrota, mas de descanso. Uma cobertura que não é para se esconder, mas para ser guardado.
Deus não te chamou para viver debaixo das luzes fluorescentes da humilhação, mas debaixo da sombra protetora de suas asas, onde a inveja não tem alcance e a usurpação não tem licença. Se você sabe que o seu lugar não é esse onde você está agora, se o seu espírito grita por uma posição que a sua realidade ainda não alcançou, faça um ato profético. Escreva aqui nos comentários: eu tenho um posto de destino. Não é para o algoritmo. É para o seu espírito se lembrar da sua verdadeira identidade, mesmo que o seu crachá diga o contrário. E sobre exatamente isso, sobre essa cadeira errada em que você se senta, sobre o peso desse crachá no seu pescoço, sobre o seu reflexo cansado na tela do computador ao fim do dia. Há um selo de 3 minutos que cabe exatamente antes da sua próxima segunda-feira de manhã e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua cadeira de honra. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Há uma palavra, uma única palavra que, quando dita, aciona a ordem de despejo celestial contra o usurpador do seu destino profissional. Agora eu preciso que você faça algo. Se for seguro para você, fecha os olhos por 1 segundo, ou pelo menos desvia o seu olhar da tela. Eu quero cortar a conexão com o que está te distraindo, porque o que eu vou te dizer agora é para o seu espírito, não para a sua mente, que já está cansada de tanto analisar. Eu vou te descrever 5 cenas, 5 momentos. Presta atenção. Não tenta explicar, só sentir. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que o Espírito de Deus te parou aqui hoje, exatamente nesta hora, com esta mensagem. O primeiro sinal, a reunião. Você está na sala ou na chamada de vídeo e você ouve a sua própria ideia, a sua solução, o seu projeto saindo da boca de outra pessoa. E essa pessoa recebe o crédito, o elogio, o aceno de cabeça do chefe. E você sente um gelo na boca do estômago. Não é só raiva. É uma clareza espiritual dolorosa. Você vê, com uma nitidez que assusta, que existe um ladrão de sementes no seu campo, alguém se alimentando do que Deus plantou em você. O segundo sinal, o fim do dia. O expediente acabou, todos foram embora, mas você continua aí. Não porque você tem muito trabalho, mas porque o silêncio daquele escritório vazio é, por um instante, mais pacífico que o barulho dos seus próprios pensamentos. Você olha para a sua cadeira, para a sua mesa, para a tela desligada que reflete um rosto cansado, e você sabe. Você sabe que está trocando horas da sua vida por um salário que não paga o preço da sua alma, e uma voz te pergunta: é só isso? O terceiro sinal, e presta muita atenção neste, tarde da noite, sua família já dorme. Você pega o celular, não para ver redes sociais, mas para abrir o aplicativo do banco. A luz fria da tela ilumina seu rosto. Você olha o saldo, olha as contas que vencem, e o número que te encara não faz justiça ao seu suor, ao seu esforço. E nesse momento, um aperto no peito, a pergunta sobe não da sua mente, mas do seu espírito. Deus, como eu vou sair disso? Como o Senhor vai me honrar aqui? E sobre esse momento com o celular na mão, tarde da noite, que você reconheceu agora. Esse escudo de entendimento contra essa angústia já está separado para você,
e ele te espera no primeiro comentário fixado. O quarto sinal, a segunda-feira de manhã. O som do despertador não é um convite para um novo dia, é o chamado para a batalha. Você sente um peso físico, uma resistência em se levantar da cama que não é preguiça. É o seu espírito sentindo o cheiro da arena antes mesmo de você colocar os pés no chão. É o prenúncio da guerra espiritual que você vai enfrentar por mais 5 dias num território que te suga, que te drena e que não reconhece a unção que você carrega. O quinto e último sinal, a cadeira vazia. Você passa por uma sala, um andar, um escritório e você vê uma posição, uma mesa, uma cadeira que te chama. Ninguém mais ouve, mas você sabe. Aquela é a sua cadeira de autoridade. Pode estar vazia, pode estar ocupada por alguém que não tem a metade da sua capacidade. Mas quando você olha para ela, o seu espírito reconhece o seu lugar de destino e a dor que você sente é a saudade de um lugar que você nunca ocupou. Ainda. Agora respira fundo. Pega um segundo. Quantos desses 5 bateram aí dentro? 3? 4? Todos os 5? Se pelo menos 3 dessas cenas fizeram o seu coração acelerar, se você se viu em pelo menos 3 desses momentos, então você já sabe. Esta mensagem não é um acaso. É uma intimação divina. Deus está te confirmando que Ele vê, Ele sabe, e a hora da sua mudança de posto chegou. Não é sobre você se esforçar mais. É sobre você se posicionar debaixo da cobertura certa. O Salmo 91 não promete que não haverá flechas, mas sim que debaixo da sombra do Onipotente, nenhuma delas te atingirá. O seu problema não é o ataque que você sofre no trabalho, é a falta da cobertura espiritual correta sobre a sua carreira. Se você sentiu a verdade desses sinais e sabe que essa batalha pelo seu posto de destino é real, faça um segundo ato profético. Declare aqui embaixo, para que o céu e a terra registrem: a minha cadeira será honrada. Deixa essa palavra selar a confirmação que você acabou de receber no seu espírito. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar o seu destino profissional contra o roubo e a usurpação, preciso te dar o nome do que você carrega, porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente este estado de possuir um território que você ainda não ocupou. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Os sinais que você sentiu não são um diagnóstico de fracasso, mas a confirmação de um chamado para uma posição mais alta. A dor que bateu no seu peito ao reconhecer as cenas é o selo de que a hora da sua transição chegou, porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. E ele age nesse espaço, não porque a unção sobre você foi revogada, mas porque chegou a sua próxima segunda-feira de manhã. E até agora, te faltava o instrumento legal de reintegração de posse celestial. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente aí, sentados na cadeira errada, sentindo o peso do crachá como uma coleira, encarando o próprio reflexo cansado na tela preta do monitor. Eu vi a sensação de estar na cadeira errada virar a certeza de estar assentado no seu posto de honra. Eu vi o peso do crachá coleira virar a leveza do crachá celestial que abre todas as portas. Eu vi o reflexo cansado na tela escura virar o brilho de uma mesa preparada na presença dos inimigos. E não porque eles começaram a trabalhar mais ou a se qualificar para uma nova vaga, porque o invejoso entrou na brecha entre a promessa e a posse, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que sequestra o seu destino profissional, o que ocupa ilegalmente a sua cadeira de autoridade e o que tenta te convencer que o seu exílio é o seu endereço permanente. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você sente o peso de carregar 2 identidades todos os dias. A pessoa que você é em casa no fim de semana e o personagem cansado que você veste com o uniforme ou o crachá para sobreviver ao ambiente de trabalho, e a troca está te matando. Você vê pessoas menos capazes, menos dedicadas,
sendo promovidas e celebradas, enquanto o seu esforço parece invisível e uma voz te sussurra que talvez o problema seja você, que talvez você não seja bom o suficiente. Você faz as contas e percebe que o seu tempo, a sua saúde e a sua paz estão sendo trocados por um salário que paga as contas do corpo, mas deixa a alma em dívida. E você se pergunta se Deus se esqueceu do propósito que um dia Ele te deu. Antes de eu nomear o escudo dessa identidade dupla que está te matando, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo, porque o que está lá não é apenas um livro. É o selo de cobertura para a sua verdadeira identidade profissional em Deus. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Este livro não foi escrito para te dar dicas de carreira. Ele foi escrito para te dar cobertura espiritual contra o roubo do seu destino profissional. Ele te ensinará a identificar a operação do sequestro de destino antes que ele se instale, a entender por que o seu ambiente de trabalho parece um campo de batalha e a se posicionar para receber a transferência de cargo que já foi assinada no céu. Não espere a próxima segunda-feira de manhã para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o sequestro de destino profissional não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse é o seu sinal de fé declarado, um ato que mostra para o céu que você não apenas ouviu, mas obedeceu ao chamado para a sua mudança de estação. E esse livro não é sobre pensamento positivo. Ele é sobre arquitetura espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Existe uma cobertura, um lugar secreto, onde a inveja não te acha e a usurpação não te toca. É uma arquitetura de proteção que Deus construiu para os seus escolhidos. Uma cobertura que torna o seu posto de destino invisível para o radar da inveja e visível para o sistema de promoção de Deus. Escolhido com um destino profissional grandioso, sem aprender essa arquitetura, é um rei trabalhando como servo na sua própria terra. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Foi debaixo dela que José sobreviveu não só à cisterna, à escravidão e à prisão, mas ao esquecimento na cadeira de comando do Egito. E eu sei o que acontece agora. Você paga sem pensar o almoço apressado que come na sua mesa, tentando resolver um problema que não era seu. Você paga o valor do aplicativo de transporte para voltar para casa exausto depois de mais um dia de horas extras não reconhecidas. Você paga o cafezinho para aquele colega que, pelas suas costas, tenta puxar o seu tapete. Eram escolhas feitas no automático da sobrevivência. E aqui, diante de algo que pode mudar a rota da sua carreira pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, é porque essa hesitação é o eco do espírito de usurpação tentando te convencer que você não merece a cadeira de honra. Essa hesitação tem nome. Ela é o espírito de sequestro de destino vestido de prudência financeira, tentando te manter preso na baia para que você nunca reclame a sala da diretoria. É a última linha de defesa do inimigo antes de você tomar posse do que é seu. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Eu coloco o meu nome, o nome do canal e o nome do livro na linha de frente por você. Especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua identidade profissional. Eu assumo o risco no seu lugar, porque o verdadeiro risco é você encarar o rosto do seu chefe na próxima reunião de avaliação de desempenho sem a cobertura que você já sabe que precisa. Vários escolhidos aqui no canal tomaram a decisão, como o Marcos, de 58 anos, engenheiro sênior se sentindo obsoleto e descartado pela empresa. Ele me escreveu numa quarta-feira de noite, dizendo que sentia que seu tempo tinha acabado. Leu o livro entre quarta e quinta, e na sexta-feira, numa reunião que ele nem ia participar,
Ele teve a ousadia de apresentar uma solução que reverteu o cancelamento de um projeto inteiro e ele foi colocado para liderar a nova fase. Ou a Carla, 42 anos, gerente de marketing, que via suas ideias serem constantemente apropriadas pelo seu diretor. Ela baixou o livro num domingo à noite, sentindo o pavor da segunda-feira chegar. Na terça, ela me escreveu dizendo que, pela primeira vez, ela documentou uma ideia, enviou por e-mail para o presidente antes da reunião, e quando o diretor tentou apresentar como se fosse dele, ela tinha o registro. Ela não foi promovida naquele dia, mas ela me disse: pela primeira vez em anos, eu não me senti uma fraude, eu me senti a dona. E o Tiago, 35 anos, analista financeiro, que me disse que estava à beira de um burnout, trocando 12 horas de trabalho por um salário que mal cobria as contas e a terapia. Ele leu o livro numa madrugada de sexta, depois de uma semana infernal. Na semana seguinte, ele não pediu demissão. Ele me disse que uma calma o invadiu, e com essa calma, ele recusou 2 tarefas que não eram suas. 2 semanas depois, ele recebeu uma oferta de outra área da empresa para uma posição de liderança que nem estava aberta ao público, porque um diretor notou a sua postura firme e serena. Cada hora extra não paga. Sem esse entendimento, é um tijolo a mais no muro da sua estagnação. Cada projeto que você entrega e outro leva o crédito sem saber o nome do que é Yarash, é o usurpador fincando a bandeira dele na sua terra. Cada ano que passa sem o escudo dos 7 motivos é a erosão da identidade se tornando a sua verdade final. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa erosão da identidade continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar que se essa palavra te tocou em algum lugar aí dentro, se ela te deu um pouco de força ou clareza hoje, existe uma forma de você honrar isso. Manter essa operação no ar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em várias línguas tem um custo. A sua doação voluntária, de qualquer valor que o Espírito Santo colocar no seu coração, é o que paga a conta de luz, é o que financia a próxima tradução, é o que faz essa mensagem chegar em outro escolhido, que está exatamente onde você estava há 15 minutos atrás. O link para a doação está no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro. Devolva uma parte do que você recebeu. Te espero lá novamente, escolhido, mas não saia agora. O selamento ainda não terminou, porque o livro é o escudo, mas a palavra que eu vou te dar agora é a espada. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta véspera da sua próxima segunda-feira. É a palavra que transforma um funcionário frustrado em um herdeiro que toma posse. A palavra que executa a reintegração de posse celestial. E eu vou colocar essa arma na sua mão agora. Fica. A palavra é Yarash. Escute. I-A-R-A-S-H. Em hebraico, Yarash. Milhares de anos de tradução nos fizeram pensar que essa palavra significa simplesmente herdar. Como se você devesse sentar e esperar passivamente pelo que é seu por direito. Como se a herança fosse um cheque que chega pelo correio depois que alguém morre. Essa é a mentira que te manteve sentado na cadeira errada por tanto tempo. A verdadeira força de Yarash não é herdar, é desapropriar, é tomar posse, é invadir e ocupar o território que te pertence por decreto divino, mesmo que ele esteja ocupado por um inimigo. Yarash é um verbo de guerra, não de espera. É o comando que Deus deu a Josué antes de Jericó. Ele não disse: espere a cidade ficar vazia. Ele disse: vá e tome posse. A frustração que você sente no seu trabalho não é um sinal para você se demitir. É o seu espírito te dando a ordem de Yarash. É o seu posto de destino te chamando para a reintegração de posse celestial. Você não está pedindo uma promoção. Você está executando uma ordem de despejo contra o espírito de usurpação que sentou na sua cadeira. Entenda. O inimigo não te ataca porque você é fraco. Ele te ataca porque ele sabe que o seu Yarash tem data marcada,
e ele está tentando de tudo para que você pense que a sua herança é o exílio. Ele quer que você morra como um inquilino na terra que Deus te deu como dono. Mas a ordem já foi liberada do trono, e ela tem o som desta palavra, Yarash. E se você pensa que a sua história é única, deixa eu te levar a um registro de quase 4.000 anos. A história do homem que foi o maior exemplo de um destino profissional sequestrado e restituído da história. O homem que mais personificou a palavra Yarash no Antigo Testamento. O nome dele era José. José era o filho favorito e, por isso, recebeu uma túnica que o distinguia. Era o seu primeiro crachá celestial. Antes mesmo de ter um cargo, ele já tinha uma identidade que o separava. E por causa dessa identidade e dos sonhos que Deus lhe deu, seus irmãos o invejaram. A inveja não esperou ele ser governador. Ela o atacou ainda na promessa. Eles não rasgaram apenas a túnica. Eles tentaram rasgar o seu destino, o vendendo como escravo. Eles o jogaram numa cisterna para calar a voz de Deus na vida dele. Mas a unção não se afoga em poços de desprezo. No Egito, mesmo como escravo na casa de Potifar, sua unção de governo o elevou. Mas a inveja, agora vestida de acusação e mentira pela esposa de seu senhor, o rebaixou novamente, desta vez para a prisão. Anos no lugar errado, pagando por um crime que não cometeu. A sua cadeira de honra parecia mais distante do que nunca. Mas mesmo na prisão, José não era um prisioneiro. Ele era um governador em treinamento. Ele administrava a prisão. O seu dom não foi anulado pelo seu ambiente. O seu crachá terreno dizia prisioneiro, mas o seu crachá celestial dizia governador. E então, o dia do Yarash chegou. De repente, não foi um processo, foi um decreto. Faraó teve um sonho que ninguém podia decifrar. E o dom que José manteve vivo na prisão foi o que o tirou de lá. Em uma única tarde, ele foi da masmorra para o palácio, de prisioneiro esquecido a segundo homem mais poderoso do Egito. Deus não apenas o honrou, Deus o transferiu para a cadeira que sempre foi sua e fez com que toda a nação, incluindo seus antigos inimigos, dependesse da sabedoria que ele administrava. José não levou essa sabedoria para o túmulo, ele a deixou registrada. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. Aquele que sobreviveu à cisterna e à prisão deixou as chaves para quem se sente no fundo do poço profissional. Ele provou que um decreto de Deus pode reverter anos de injustiça em um único dia e que a sua posição final sempre será maior que a sua provação inicial. Esse mapa é o que atravessou os séculos para chegar até você hoje. Pense em um homem que trabalhou a vida inteira na mesma empresa. Todos os dias, ele entrava e mostrava seu crachá de plástico. O crachá dizia seu nome, analista, e lhe dava acesso ao segundo andar. Por 30 anos, ele foi o analista do segundo andar. Ele era bom, dedicado, mas o crachá era sua realidade. O segundo andar era seu mundo. As portas do 10º andar da diretoria nem sequer abriam para o seu cartão. Um dia, ao chegar, ele percebeu que o crachá de plástico no seu pescoço parecia translúcido e por baixo dele uma luz sutil emanava do seu peito. Ele ignorou pensando ser o cansaço, mas ao tentar passar pela catraca do segundo andar, ela apitou acesso negado. Em pânico, ele tentou de novo. Negado. Um segurança se aproximou, mas em vez de o repreender, o conduziu ao elevador privativo da presidência. Quando ele entrou, a luz em seu peito se intensificou e o crachá de plástico se desintegrou em cinzas. O elevador não parou no 10º andar. Subiu até a cobertura. Ao sair, ele viu que as paredes eram de vidro com vista para toda a cidade. E na mesa principal havia um único crachá, feito não de plástico, mas de uma luz sólida. Não havia cargo escrito, apenas o seu nome. E quando ele o tocou, ele não sentiu o peso de um título, mas a autoridade de um propósito. Ele entendeu que o crachá de plástico não era uma identidade, era um teste de fidelidade. É esse crachá celestial que está sendo ativado sobre a sua vida nesta hora.
E quando ele é ativado, todos os crachás de plástico, todos os sistemas de acesso terrenos precisam se curvar. A mudança no seu trabalho não será uma promoção. Será a manifestação da identidade que você já carrega. O que José viveu, o que a alegoria te mostra, não é uma história distante. É a arquitetura espiritual da sua promoção divina. É a prova de que o seu lugar de honra não é conquistado com esforço humano, mas tomado pela ativação do seu chamado celestial. Debaixo da sombra do Onipotente, o seu crachá celestial é revelado e o seu Iarash é executado. Essa é a cobertura que te tira do alvo da inveja e te coloca no sistema de promoção de Deus, porque o que está vindo não é apenas um novo emprego, é a restituição de anos, é a honra pública na frente daqueles que duvidaram. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Primeiro, a sua frustração profissional não é um problema de RH, é um campo de batalha espiritual. Segundo, Deus já emitiu um decreto de transferência para a sua vida, e o nome desse decreto é Iarash, que significa tomar posse, não esperar para herdar. Terceiro, a história de José prova que essa transferência pode ser súbita e que a sua posição final será maior que a sua provação. E quarto, existe um crachá celestial com a sua verdadeira identidade que, quando ativado, anula todos os crachás terrenos de humilhação. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é a pessoa para quem Deus parou esta transmissão hoje. Você não é um funcionário desmotivado. Você é o herdeiro legítimo de um posto de honra, temporariamente exilado em território inimigo, aguardando a ativação do seu decreto de posse. Você é o José no poço, com o palácio já construído no mundo espiritual. Agora, o que vem a seguir é o mapa para navegar os próximos dias com essa identidade. Porque entender quem você é muda a maneira como você enfrenta o que vem pela frente. E dentro dessa batalha, existem 3 identidades que o inimigo tenta te impor. Presta atenção, porque você vai se reconhecer em pelo menos uma delas. O primeiro é o herdeiro exilado. Esse é você quando olha para a cadeira de autoridade que deveria ser sua e sente saudade de um lugar que você nunca ocupou. Você tem a promessa, a unção, o direito de primogenitura, mas vive como um estrangeiro na terra que te pertence, comendo as migalhas da mesa que você deveria presidir. A armadilha espiritual para o herdeiro exilado é se acostumar com o exílio. É começar a acreditar que a tenda temporária é a sua casa permanente e esquecer o caminho de volta para o palácio. A sua maior guerra não é contra o chefe injusto, mas contra a amnésia espiritual. O segundo arquétipo que o inimigo usa é o ator exausto. Esse é você toda segunda-feira de manhã, vestindo o uniforme, colocando o crachá e interpretando o personagem do bom funcionário que sobrevive ao ambiente. Você sorri nas reuniões, concorda com as metas, mas por dentro a sua alma está gritando. A armadilha aqui é a dissociação. É quando o personagem que você interpreta começa a se fundir com quem você realmente é. O perigo não é o cansaço do corpo, mas a exaustão da sua identidade, a ponto de você esquecer como é viver sem a máscara. O terceiro é o POM, valor invisível. Esse é você quando entrega o seu melhor, gera resultados, resolve problemas complexos e vê outra pessoa receber o crédito e a promoção. Você é a viga de sustentação do prédio, mas todos os aplausos vão para a pintura nova na parede da fachada. Você é a força silenciosa que todos usam, mas ninguém reconhece. O ataque espiritual contra o valor invisível é te convencer de que esforço não reconhecido é esforço inútil. É fazer você acreditar que se ninguém na terra viu, o céu também não registrou. É uma mentira que te empurra para a mediocridade, para parar de dar o seu melhor, porque dói demais não ser visto. Se você se viu em alguma dessas 3 descrições, se o seu espírito reconheceu o uniforme que o inimigo te forçou a vestir,
declare sua verdadeira identidade contra isso. Escreva aqui nos comentários o nome do arquétipo que mais te atacou essa semana e na frente decrete não mais. Por exemplo, ator exausto, não mais. Isso é quebrar o acordo com a identidade falsa. E se essa palavra trouxe luz sobre o campo de batalha em que você está, se te deu um nome para o inimigo e um nome para você, então se inscreva neste canal. Porque cada vídeo aqui é uma estação de reabastecimento para o seu espírito. É a continuidade dessa conversa, para que você nunca mais lute essa guerra sozinho. Agora que você conhece as táticas, eu vou te dar uma ferramenta de contra-ataque imediato. Um framework prático de 3 minutos que eu chamo de o ritual da cadeira de honra. Você vai fazer isso hoje, antes de dormir, ou amanhã, antes de sair para o trabalho. Passo 1. Encontre uma cadeira vazia na sua casa. Qualquer uma. Sente-se nela por um momento e reconheça em voz alta. Esta não é a minha cadeira final. Eu honro o processo, mas me recuso a fazer morada no provisório. Passo 2. Feche os olhos e visualize o crachá celestial, aquela luz sólida com o seu nome, sendo colocado sobre o seu peito. Declare: eu recebo a minha verdadeira identidade. A minha autoridade não vem de um cargo, mas do meu chamado. Eu sou, diga seu nome e o céu me reconhece. Passo 3. Ainda de olhos fechados, respire fundo e fale a palavra de ativação sobre o seu futuro. Diga em voz alta e firme: Yarash. Sinta o poder dessa palavra vibrando no seu peito. Ela é a sua ordem de despejo contra o usurpador e a sua ordem de marcha para o seu posto de destino. E ao terminar, a confirmação virá. Pode ser um arrepio, uma sensação de leveza nos ombros ou uma paz súbita no coração. É o céu carimbando o seu ritual. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre a sua próxima segunda-feira de manhã. Uma cobertura. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais o sequestro de destino profissional te escolheu como alvo, não aleatoriamente, não por acidente, mas porque algo específico em você ativou o Yarash sobre a sua vida. Mostra os 3 padrões que ele usa para chegar até a sua mesa de trabalho e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada semana de batalha pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o herdeiro exilado. Mas um herdeiro exilado com o crachá celestial no bolso, mas sem saber ler o que está escrito nele, é um rei vestido de plebeu na sua própria coroação, morrendo de sede ao lado da fonte. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no 3º motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não é o inimigo ficando mais forte, é o sinal de que ele sentiu o golpe da sua nova identidade e está tentando anular o decreto de Yarash antes que ele se manifeste. Ele não vai usar demônios com chifres, ele vai usar a sua própria mente, o seu ambiente e a sua agenda. Presta atenção. A primeira tática é a bomba de dúvida do é só coincidência. No exato momento em que uma porta se abrir ou uma solução inesperada aparecer no seu trabalho, uma voz vai sussurrar no seu ouvido. Isso ia acontecer de qualquer jeito. Não tem nada a ver com o que você ouviu. É o inimigo tentando cortar a conexão entre a sua fé e o resultado para que você não construa um histórico de vitórias com Deus. A arma contra isso é a declaração verbal e o registro. No instante em que a coincidência acontecer, pare, pegue um caderno ou o bloco de notas do celular e escreva: Deus, eu vi o que o Senhor fez. E declare em voz alta:
Nenhum bem é por acaso. Salmo 126:3. Você está criando um memorial que cala a voz da dúvida. A segunda tática é a crise de distração. Hoje à noite ou amanhã de manhã, exatamente quando você decidir fazer o ritual da cadeira de honra, uma emergência fabricada vai surgir. Um telefonema inesperado, um problema urgente com um filho, uma briga súbita com o cônjuge. O objetivo é simples: te impedir de sentar na cadeira vazia e falar a palavra Yarash sobre o seu dia. A sua arma aqui é a calma e a prioridade. Quando a crise surgir, não a ignore, mas também não a idolatre. Respire fundo e diga para si mesmo: eu vejo a manobra. Resolva o que for urgente com calma, mas não desista do ritual. Faça-o depois, mesmo que seja por 1 minuto. Você está ensinando ao seu espírito que a sua hora com Deus é inegociável. Não importa o caos. A terceira tática é sutil: o isolamento de quem vê demais. Você vai tentar compartilhar essa revelação com alguém próximo, seu cônjuge, um amigo, um colega de confiança, e eles não vão entender. Vão te olhar com pena ou te chamar de exagerado. Isso cria uma barreira de solidão, fazendo você pensar que é o único que enxerga essa batalha, que talvez você esteja ficando louco. A sua arma é a comunidade silenciosa e a sabedoria. Entenda, nem todos têm olhos para ver o que você viu hoje. A sua validação não virá deles, mas de outros escolhidos que estão passando pela mesma guerra em silêncio. Em vez de tentar convencer quem não vê, venha aqui nos comentários e leia os testemunhos. Você vai perceber que não está sozinho. Sua tribo está aqui lutando a mesma luta. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo. Por densidade, cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o espírito de sequestro de destino profissional as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura para quem se sente um herdeiro exilado e um valor invisível. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando o entusiasmo baixar e o sequestro de destino profissional te disser que foi só um pico emocional. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando o despertador tocar e ele tentar usar a rotina para apagar a memória desta clareza. E você vai precisar disso na próxima segunda-feira de manhã, quando ele usar toda a pressão do ambiente para te convencer de que nada mudou. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro, que o espírito de sequestro de destino profissional sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas, porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. O pior obstáculo não é seu chefe, não é seu colega. É uma voz que soa exatamente como a sua voz da razão. Eu a chamo de a voz do estou sendo mal agradecido. Ela vai te dizer: você tem um emprego, um salário, tanta gente desempregada. Você deveria ser grato. Ela soa humilde, soa espiritual, mas é a algema de ouro da estagnação. É o medo de parecer ingrato te mantendo acorrentado à mesa que Deus nunca quis que fosse sua. A gratidão que Deus te pede não é a gratidão que te diminui. A verdadeira gratidão não é aceitar o cativeiro porque te dão água e pão. É ser grato pela força que você tem hoje para quebrar as correntes amanhã. É agradecer pelo trabalho atual, não como seu destino final, mas como o campo de treinamento e o ponto de partida para o seu palácio. O provisório não é o seu propósito. A defesa contra essa voz é a declaração de dissociação. Toda vez que ela sussurrar, seja grato e fique quieto, você vai responder em voz alta ou no seu espírito: eu sou grato pelo pão, mas fui chamado para a mesa do banquete. Sou grato pela provisão de hoje, e é essa gratidão que me qualifica para tomar posse do meu destino amanhã.
Você separa a gratidão pela estação da aceitação da prisão. E tem uma última coisa, a mais perigosa. Não é uma tática do inimigo, nem uma voz na sua cabeça. É algo que eu, o portador desta mensagem, vou fazer com você nos últimos segundos deste vídeo e que pode anular tudo o que você recebeu até aqui se você não estiver ciente. É o que mais me preocupa de todas. E eu preciso te avisar sobre isso. Se você pode, onde você estiver, eu quero te pedir para fazer algo. Feche os seus olhos. Se não for seguro, apenas desvie o olhar da tela. Coloque uma das suas mãos sobre o seu coração, sentindo a sua própria pulsação, a vida que corre aí dentro. Respire fundo uma vez, enchendo os pulmões não apenas de ar, mas de autoridade. E ao soltar, solte o peso dos ombros, a tensão da mandíbula, a postura de luta que você carregou o dia inteiro. Eu quero que você se veja de pé, diante de um portão. Você não precisa forçar a entrada. A sua presença aqui agora já é a chave, e com a autoridade que me foi dada, eu vou abrir esse portão para que você possa deixar algumas coisas para trás, de uma vez por todas. Coisas que não têm permissão para atravessar com você para a sua nova estação de trabalho. Eu te libero agora da vergonha de sentir o que você sente, da culpa por querer mais do que a baia apertada que te deram. Eu te libero da máscara pesada do está tudo bem, do sorriso forçado na reunião, da concordância silenciosa que te mata por dentro. Eu quebro a lealdade que você fez com o personagem do bom funcionário, para que a sua verdadeira identidade em Deus possa finalmente respirar. Eu te libero do medo covarde de parecer mal agradecido, da falsa humildade que te ensinou a diminuir sua luz para não ofuscar os outros. Eu quebro a algema de ouro da gratidão que te prende ao bom para te impedir de tomar posse do que é excelente. A partir de hoje, a sua gratidão será um motor para o seu destino, não uma âncora para a sua estagnação. Eu te libero da necessidade de se comparar com aqueles que te invejam, da dor de ver o seu valor sendo medido e julgado por pessoas que nunca entenderam o peso da unção que você carrega. Eu quebro o espelho distorcido que eles colocaram na sua frente e te devolvo a visão do céu sobre quem você é. O valor que eles não viram é o exato motivo pelo qual Deus te escondeu para te honrar em público. Eu te libero da versão de você que se tornou um para-raios de inveja, que aprendeu a absorver as flechas em silêncio para manter a paz. Eu quebro agora o padrão de chegar em casa e descarregar sobre a sua família o peso do campo de batalha. A sua casa volta a ser um santuário, e não a enfermaria de um soldado ferido em uma guerra que não era sua para lutar sozinho. E no lugar que foi esvaziado, nós não vamos deixar vácuo. No lugar do herdeiro exilado, eu ativo e convoco sobre a sua vida o herdeiro que toma posse. Aquele que pisa na terra com a autoridade de dono, que não pede licença para entrar no que é seu por decreto. Aquele que conhece o som da voz do Pai e não se confunde mais com a voz do capataz. No lugar do ator exausto, eu ativo e convoco a sua verdadeira face. O portador da identidade celestial que não precisa de máscara, cujo rosto não reflete mais o cansaço do servo, mas a glória do rei. O seu semblante muda agora, de um de sobrevivência para um de governo. No lugar do valor invisível, eu ativo e selo sobre a sua vida o decreto de valor inegociável. A sua competência não está mais em avaliação, está em manifestação. O seu preço não é o seu salário, é o sangue que te comprou. E o seu trabalho, a partir de hoje, será um palco para a excelência de Deus, visível, inegável e irrefutável. Agora, com a sua mão ainda sobre o coração, sinta essa ativação. Eu quero que você declare isso em voz alta, ou no silêncio do seu espírito, selando este momento. Diga: a minha cadeira de honra me espera e eu estou a caminho. O crachá de plástico está no chão, em cinzas. O crachá de luz está ativo e pulsando no seu peito. A ordem de Yarash não é mais uma palavra, é a sua nova frequência de operação. Que o selo da mudança de estação foi carimbado sobre a sua vida profissional. Mas não diga amém ainda. Nós não terminamos. A parte mais perigosa vem agora. Fica comigo. Não abra os olhos ainda. Apenas respire. O que foi feito aqui reverbera no mundo espiritual. E a primeira coisa que o eco desse selo vai tocar
é a sua mesa de jantar, onde o pão não terá mais o gosto amargo da frustração do escritório, onde a sua presença não será mais a de um fantasma cansado, mas a de um sacerdote que voltou para casa. A paz que foi restituída a você hoje vai transbordar e alimentar a sua família antes mesmo de você dizer uma palavra. Esse selo vai tocar a sua casa, não as paredes, mas a atmosfera. Onde antes havia a tensão de uma guerra não declarada, agora haverá a calmaria de um território protegido. Seus filhos, seu cônjuge, eles não vão entender com a mente, mas vão sentir no espírito que o pai, a mãe, o provedor que voltou do trabalho hoje não é o mesmo de ontem. A cobertura que desceu sobre a sua carreira agora se estende sobre o seu lar. E então, o selo vai tocar o seu trabalho. Não com um trovão, mas com uma mudança de frequência. As oportunidades que antes te desviavam agora serão atraídas pela luz do seu crachá celestial. As pessoas que te viam como um recurso a ser explorado agora verão uma autoridade a ser respeitada. A sua cadeira de honra começará a emitir um sinal, um chamado, que tornará a permanência do usurpador insustentável. Eu te vi. Eu sempre te vi. Eu te vi no trânsito, voltando para casa, com as duas mãos no volante, encarando o farol vermelho e sentindo a sua vida se esvaindo junto com a luz do dia. E a única oração que você conseguia fazer era um suspiro pesado que dizia: até quando? Eu te vi naquela reunião com o sorriso congelado no rosto, enquanto a sua ideia, a sua solução, era aplaudida na boca de outra pessoa. Eu vi você engolir a injustiça junto com o café frio. E o seu silêncio não foi de fraqueza. Foi o grito mais alto que o céu ouviu naquele dia. Eu te vi na madrugada, com a luz do celular iluminando a sua insônia. Você não estava olhando redes sociais. Estava olhando uma vaga de emprego, a vaga dos seus sonhos, e depois de ler a descrição, você fechou a aba, sentindo um peso no peito, uma voz te dizendo que você não era qualificado o suficiente. Eu vi você concordar com a mentira. Eu te vi na hora do almoço comendo sozinho na sua mesa, não porque você não tinha com quem sentar, mas porque o barulho do refeitório era insuportável para a sua alma, que só pedia silêncio. Eu vi o seu sanduíche e sei que ele tinha gosto de solidão. E eu estava sentado ali com você, esperando você me notar. Nós quebramos a bomba de dúvida. É só coincidência antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra o ritual. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme parede em volta dessa casa. Com a autoridade que me foi confiada, eu te comissiono para o teu posto. Eu te comissiono para a tua cadeira. Eu te comissiono para o teu nome. Senta nisso por um momento. O selo está fresco. Eu te vi no trânsito, voltando para casa, sentindo a vida se esvair. Não abra os olhos ainda. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima segunda-feira de manhã. Quando a porta do escritório se abrir, quando a primeira tarefa injusta chegar, quando o olhar de desdém cruzar o seu. O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver à próxima segunda-feira de manhã. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece na próxima segunda-feira de manhã. E o invejoso conta exatamente com a próxima segunda-feira de manhã. Menos que uma água com gás para limpar a boca do gosto amargo da última reunião. Menos que o lanche que você compra na volta para casa para tentar preencher o vazio de um dia improdutivo. Com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso.
Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora: vou esperar o próximo ciclo de avaliação. Agora não é hora de gastar com isso. Estou cansado demais para pensar. Isso é só um pico de emoção. Amanhã já esqueci. Vou tentar resolver sozinho mais uma vez. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima segunda-feira de manhã. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. Mas não se mova ainda. Fique aí. A batalha pela cadeira foi vencida. Mas e a guerra para se manter nela? Porque uma vez que você senta no seu lugar de honra, os ataques não param. Eles mudam de natureza. O próximo vídeo se chama Os 3 ataques que só acontecem depois que Deus te honra no trabalho. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você. Eu preciso te dizer que se essa mensagem te deu um escudo que você não tinha antes, se ela te deu uma arma, se ela te deu paz, você pode honrar isso. Essa operação de guerra espiritual 24 horas por dia, em 7 idiomas, para alcançar escolhidos como você em cada canto do mundo, tem um custo real. Manter essa palavra viva, acessível e gratuita para o próximo que precisa, depende de quem já foi alcançado. Sua doação voluntária de qualquer valor que seu coração mandar é o que mantém as luzes acesas, o próximo vídeo legendado e a próxima alma resgatada do cativeiro da ignorância. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Se você ouviu e recebeu o que foi dito, se você sentiu o peso do que foi quebrado e a autoridade do que foi ativado, então, com a sua mão ainda sobre o seu coração, cele este momento com a sua concordância verbal. Diga em voz alta ou em seu espírito, com toda a intenção de um soldado que recebe sua ordem de marcha: eu assino com o meu nome embaixo deste decreto. Eu digo sim com força para o meu posto de destino. Amém e amém. E enquanto você deixa essa palavra assentar, pense em uma pessoa, não em várias, em uma. Alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje, alguém que chega em casa com o mesmo olhar vazio, que senta na cadeira errada, sentindo o peso de um crachá que não reflete sua unção. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link de Os 7 Motivos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. Sente essa gravidade por mais um momento. A próxima segunda-feira de manhã pode esperar mais 10 segundos.